Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus! Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nós possamos caminhar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rumo às mansões celestiais. Que a paz, que excede todo entendimento, habite no meu coração e no coração de vocês. E que o Senhor, nosso Deus, possa nos conceder um dia de glória, um dia feliz, certo? Um dia em que nós vamos, certo, estar acompanhado dos nossos anjos da guarda para que nós possamos vencer os obstáculos da vida. Amém? E que nós possamos dizer assim: Cristo Jesus morreu por mim e agora eu vivo por ele. Amém? Vamos para a Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Hoje nós vamos falar de um melhor amigo, certo? Quem é de vocês que tem um melhor amigo, certo? Acho que todos nós temos os nossos melhores amigos ou um melhor amigo, certo? Eu tenho amigos que são amigos desde a infância. Às vezes a gente demora um pouco até para se ver, mas a nossa amizade é fiel e verdadeira, certo? O melhor amigo é aquele que está com você não somente nas horas felizes, mas é aquele que está com você na hora que você mais precisa. E o nosso melhor amigo hoje é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então vamos para a Bíblia, certo? Como eu disse, a voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Acompanhem comigo então. Livro de João, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: ninguém tem o maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Cristo Jesus, né? Jesus define aqui o limite máximo da verdadeira amizade, né? Ele cumpriu esse versículo literalmente ao morrer na cruz por aqueles que ele amava e ama, certo? Eu vou repetir esse versículo, ó. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, certo? De dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora o versículo 15, João 15, 15. Jesus dizendo aqui: já não vos chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados, né, amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, certo, vos tenho feito conhecer. Então veja bem, já não vos chamareis mais de servos, né? Porque o servo não sabe o que o seu senhor quer ou faz, mas chamarei vocês de amigos. Jesus aqui muda o status, né, de seus seguidores, de servos para amigos. Eita glória, né? Nós somos amigos de Jesus. Nós somos amigos de Deus, né? A base dessa amizade é a transparência e a partilha dos segredos divinos. Então, sempre eu digo, quando a gente abre o coração a Cristo, é como se a gente abrisse o nosso coração ao melhor amigo, como eu disse. O melhor amigo é aquele que está com você em todas as situações. Aquele que está com você só nas horas felizes, certo? E nas horas difíceis da sua vida ele esquece de você, esse não é amigo.
certo? Amigo é aquele que está com você em todas as situações. E Jesus é o nosso grande amigo, porque ele está conosco em todas as nossas situações de nossas vidas, né? Digamos assim. Ainda no livro de João, só que agora o capítulo é o capítulo 11, certo? Capítulo 11, versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que o enfermo, aquele que tu amas, né, está enfermo. Aqui vem falando de Lázaro, né? Mandaram as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, certo? Jesus não estava presente, então elas mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo, certo? Marta e Maria sabiam do afeto profundo de Jesus por Lázaro, certo? Elas usam o amor de Jesus como principal argumento para pedir ajuda. Veja só o que elas dizem. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor. Mandaram alguém dizer ao Senhor, certo? Eis que está enfermo aquele que tu amas. E vocês já sabem o final da história, né? Mas ainda a gente vai falar mais 3 versículos sobre o capítulo 11, certo? Ó, o texto bíblico faz questão de registrar que Jesus nutria um amor humano, fraterno e preferencial por essa família, certo? Essa família específica de Betânia, né? Então, Marta e Maria e Lázaro, os 3 irmãos, moravam numa aldeia que chama-se Betânia, até os dias de hoje, ok? João ainda capítulo 11, versículo 35 e versículo 36. Aqui tem o menor versículo da Bíblia. João 11, 35. Jesus chorou. Eu lembro quando eu fazia o culto com as minhas crianças, né? Que hoje já são adultos. Inclusive uma já é casada, minha filha é casada, meu filho é solteiro. Então, cada um de nós falávamos um verso bíblico na hora do culto. E a gente pedia para as crianças: fale um versículo. Aí eles diziam: Jesus chorou, certo? Aí o versículo 36, diziam, pois, os judeus: vede como ele o amava. Jesus ali, ele chora em público, mostrando o grande amor que ele tinha por aquela família, especificamente por Lázaro, certo? Porque Jesus estava numa missão com os discípulos quando ele recebeu, certo, o recado das irmãs: Senhor, aquele que tu amas está enfermo, certo? E quando Jesus chegou, Lázaro já tinha sido sepultado, certo? Ao chorar publicamente pela morte de Lázaro, Jesus demonstra a empatia e a dor legítima, certo? Por perder um grande amigo. Você já perdeu um grande amigo? Eu já, certo? Perdendo um grande amigo, e ele comoveu as testemunhas que estavam ao redor. Inclusive os próprios judeus que estavam ali, né? Disseram: nossa, realmente ele amava Lázaro, certo? E é isso aí, meus irmãos, né? A morte, ela é muito triste, mas um dia ela vai deixar de existir. Vai deixar quando este mundo tiver o seu final e os salvos estiverem na glória. Aí não haverá mais pranto, nem choro, nem clamor, nem ranger de dente, e a morte não existirá mais. A palavra fala, a Bíblia Sagrada fala, a morte ela foi tragada, ela acabou, ela não existe mais, ela foi tragada na vitória de Cristo Jesus. Agora, livro de João ainda, né? Capítulo 13, versículo 23. Ora, aqui tem 2 versões, eu vou ler as 2 versões, eu vou ler a primeira versão e depois eu vou ler a segunda versão, que tem um pouquinho de diferença, praticamente são iguais, tá? Ora, ali estava conchegado a Jesus, né,
um dos seus discípulos a quem ele amava. Quem era o discípulo amado? Vocês sabem? Sabem sim. O discípulo amado era João. João, o filho do trovão, era o discípulo amado. Agora eu vou ler a segunda versão. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado à mesa no peito de Jesus, né? Então veja bem, aqui refere-se ao apóstolo João, né? O gesto de reclinar-se no peito mostra o nível de conforto físico de uma grande amizade, certo? Confiança, intimidade física permitia entre eles. É maravilhoso, certo? Você se aconchegar no peito de uma pessoa que você ama, não precisa ser um grande amigo, mas, certo? Um filho, a esposa, o esposo e assim por diante, certo? Isso mostra a intimidade do amor, né, de Jesus com o apóstolo João, certo? Como eu disse aqui, ele era chamado filho do trovão, ele era explosivo, mas ele era carinhoso, ele era amoroso, certo? Ainda no livro de João, capítulo 19, versículo 26. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Às vezes a gente fala, nossa, mas Jesus foi deselegante com a sua mãe. Não. A gente tem que saber interpretar. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, João, certo? Estava presente e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Veja bem, no momento de sua morte, Jesus já estava para deixar esse mundo. Então ele faz uma recomendação para sua mãe, certo? Jesus confia o cuidado de sua própria mãe ao seu melhor amigo, João. Eita glória! Que recomendação, hein, irmãos? Veja bem, mostrando uma responsabilidade familiar extrema. Então Jesus estava vivendo, certo, o finalzinho de sua vida. Logo ele seria morto. Então ele recomenda a sua mãe, ele fala assim: ora, eis aí, certo, teu filho, mãe. Cuida bem dele para mim, em outras palavras, né? Cuida bem do meu melhor amigo, mãe. O teu filho, né? Porque se ele era o melhor amigo de Jesus, claro que Maria considerava João também como um filho, certo? Né? E é isso. O amor, né, vence barreiras, certo? O amor de Cristo pela humanidade é um amor incondicional, é um amor ilimitado. O amor do Pai, ele é muito grande, certo? Agora a gente vai fugir um pouco do livro de João e vamos para o livro de Marcos, capítulo 14, versículo 33 e versículo 34. Ele levou consigo a Pedro e a Tiago e João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ficai aqui comigo e vigiai. Veja bem, nos momentos de maior angústia, lá no Getsêmani, né? Jesus já sabia, Cristo Jesus já sabia o que iria acontecer na vida dele, né? Jesus escolhe o seu círculo íntimo, né? Pedro, Tiago e João, certo? Para estar ao seu lado e compartilhar a sua dor. Jesus, ele amava todos os seus discípulos, inclusive Judas, o que o traiu. Mas veja bem, o ciclo da vida é assim. Nós amamos muitas pessoas na nossa vida, mas tem aquelas pessoas que a gente tem mais intimidade. Por exemplo, uma mãe e um pai têm 10 filhos, nenhum filho é igual. O pai e a mãe, o amor do pai e a mãe por esses 10 filhos é igual, sem diferença. Mas sempre vai ter um filho ou uma filha que vai ter mais intimidade com o pai e com a mãe.
Então isso é normal, irmãos. Isso é normal. Então Jesus amava todos os seus discípulos como ele ama toda a humanidade, né? A ponto de morrer na cruz do Calvário, carregar os nossos pecados, as nossas culpas, por amor a nós, sem que nós merecêssemos, né? Então é isso mesmo. Agora a gente vai sair de Marcos, né? Agora é Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou em uma aldeia, certo? E certa mulher por nome Marta o recebeu em casa, certo? Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos. E Jesus frequentava muito a casa deles em Betânia. Era uma aldeia, e essa aldeia existe até hoje, com o mesmo nome, Betânia. Então Jesus, sempre que ele passava por Betânia, ali em Betânia, então, ele se hospedava na casa desses 3 irmãos. Tem muita história, irmãos, tem muita história, tá? Veja bem, a casa de Marta, Maria e Lázaro era um refúgio para Jesus. A amizade deles, né, oferecia, né, ao Messias um lugar de descanso, um acolhimento humano. Ali Jesus descansava, ali Jesus se alimentava, ali Jesus bebia sua água e ali Jesus compartilhava as boas novas da salvação com aqueles 3 irmãos. E Jesus, como ele andava sempre com os 12 discípulos, então não era só Jesus, né? Eles recebiam Jesus e os discípulos também. Agora então a gente vai para o versículo final, voltando novamente para o livro de João, certo? Livro de João, capítulo 2, perdão, meus irmãos, capítulo 21, versículo 7. Eu peço perdão para vocês, porque às vezes eu erro aqui na hora de falar o versículo, tá? Eu estou com problema de visão, esse óculos é novo, mas mesmo assim a gente acaba se atrapalhando um pouquinho. Então peço perdão a vocês, tá? Então é João, capítulo 21, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, presta bem atenção, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então veja bem, vou ler novamente. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, certo? Disse ao seu amigo Pedro, o qual estava juntamente com ele ali, é o Senhor! Pedro, é o Senhor! Né? Então Pedro olha e ele avista Jesus. E ele estava sem roupa, certo? Então ele cingiu-se com uma túnica e lançou-se ao mar, porque ele estava nu, certo? Veja bem, meus irmãos, a forte ligação de conhecimento íntimo entre Jesus e os seus discípulos era muito forte, certo? Veja bem, João, ele era muito íntimo de Jesus, e Pedro também, como vocês sabem. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Mas ele se arrependeu, ele chorou amargamente e se tornou um grande pregador, certo? Lá no Pentecoste, ele batizou 3.000 pessoas, né? Para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, louvado, honrado, glorificado e santificado, Pai, sejas o teu santo e poderoso nome para sempre. Obrigado, Pai, por dizer que nós, em lugar de servos, somos o seu amigo. Obrigado, Pai, por essa amizade íntima que o Senhor tem para conosco, para com todos os seus filhos. E é em nome do seu Filho amado, grande Deus, que nós lhe agradecemos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Shalom! A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Shalom!